Hoje eu vou te convidar para viver uma experiência da produção de um prato muito legal. Nós vamos fazer uma massa ao molho carbonara, mas lógico que a gente vai fazer algumas coisas que são assim um pouquinho diferentes e continua sendo uma receita muito prática. Para você ficar bem antenado e me acompanhar, vou te mostrar uma coisa. Esse ovo, ele é uma produção da minha casa. Essa galinha, ela bota também esse ovo, é a mesma. Isso tem se repetido aqui. O que anda acontecendo é que o ovo grande, ele tem 2 gemas, ou pelo menos todos que eu abri. Se não tiver dessa vez, você vai ver junto comigo, isso não é mico não, porque não estou adivinhando. E esse ovo aqui, da mesma galinha, tem uma gema só. Você deve estar perguntando como isso é possível, vamos dar risada, né? Não, gente, eu acho que o que muda aqui é o galo. E eu vejo que quando ela bota esse ovo aqui, ela bota um dia sim, um dia não. Por que 2 gemas? Talvez porque ela bota um dia sim, um dia não. A gente vai abrir junto, porque no molho a carbonara, o ovo, quando é caipira, e esse daqui é da minha casa, ele realmente é caipira, não tem nada, ele é totalmente orgânico, ele tem um molho muito mais amarelado e parece mais saboroso, não sei, mas ele tem um outro tom. Então fica aí, que Varinei já está no ar. Ó, de cara eu já vou te contar várias dicas e depois eu vou entrar na produção. Para começar, eu vou ligar esse fogo baixo porque eu quero aqui que o bacon ele já comece o preparo dele. Ele é um preparo mais lentinho e a gente não pode deixar que ele frite, ele tem que soltar a gordura e ir devagarinho. Por outro lado, quais são as dicas para o carbonara? Primeiro, o carbonara original ele é da Itália. Esse molho, ele foi lá na época dos mineiros, que ia para as minas de carvão, eles tinham que levar ingredientes que não dependessem de refrigeração. Então, o ovo, o bacon, que também o original era a panceta, ele tem... o bacon é uma etapa defumada, que é gostoso, mas eu acho o bacon muito mais acessível. O queijo, a massa seca, então tudo isso eram coisas que eles podiam produzir. Eu não vou fazer exatamente o original. Por que não? Porque eu gosto dele mais cremoso. Tanto eu quanto várias outras pessoas acrescentam à receita o que eu vou acrescentar, que é o requeijão e um pouquinho de creme de leite. Mas isso é um detalhe, um opcional para você. A base ela é a mesma. Quando eu falei para você do ovo, gente, eu tô morrendo de medo aqui de eu abrir e pagar um micão, mas ele vai ter 2 gemas porque eu dou sorte e vocês vão ver comigo. Quais são as outras dicas? O carbonara, ele é uma refeição que você finaliza, termina ou assim, prepara realmente na hora de servir. Não dá para você ficar esquentando muito. E ele é muito mais um macetezinho do que exatamente o nível da dificuldade. Então, para começar, nós vamos ter 4 ovos. Eu tenho aqui dos 4 ovos, nós vamos ter 3 gemas e só um inteiro, que é uma maneira de você dar mais cremosidade, mais leveza. Alguns gostam de preparar somente com a gema. O que é que eu fiz para te mostrar? Eu preparei um outro semana anterior e eu congelei a clara, que você pode usar para outras coisas. Essa clara aqui, ela é a clara que eu tirei faz 15 minutinhos do freezer para a gente ver como é que fica para usar ela em outro prato, mas eu só quis te mostrar a clara que sobra. Eu tenho a tampinha, tá bem fechada. Essa clara não serve para nada nessa receita, foi só para eu deixar uma super dica para você. Então vamos lá, eu vou usar 3 gemas, eu vou tô pondo 2 aqui, porque essa gema, ela eu quero descobrir se aqui nós temos 2. Uau! Ó, gente, aproveita que tem 2 gemas aqui, se inscreve no canal, lembra de dar seu like porque eu mereço. Não me peça explicação para isso, mas todos os ovos dessa galinha tem acontecido isso. Então, o que eu fiz? Por conta de já prever 2 gemas, eu só abri esses 2 ovos, mas aqui eu tenho o equivalente a 4 gemas. Se você perguntar se a galinha gera gêmeos, não. Isso daí, do que eu me informei, não gera. O que é que você vai fazer aqui? Nós vamos misturar, nós vamos criar uma massa. Enquanto eu estou misturando aqui, eu vou jogar o bacon
150 gramas de bacon cortado em cubinho, eu vou jogar na panela para ele já começar a soltar a gordura e já ficar. Isso daqui vai devagarinho, viu? Ó. Gente, olha aqui realmente gema amarelinha, né? Bastante caipira mesmo. Nós vamos colocar o queijo ralado, a descrição, a quantidade tá ali na descrição. A dica do queijo ralado, ele tem que ser bem fininho. Ele não é o mesmo queijo que eu coloco para servir, ó. Queijo ralado. O carbonara original, ele tem uma pimenta do reino bem percebida. Eu vou colocar, mas não vou colocar até o tanto que falam. Depois eu coloco mais um pouquinho por cima. Tem uma passagem que conta, quer dizer, é a história que eu mais gosto de todas que eu li sobre a receita original do carbonara. Tem uma passagem que conta que os mineiros, na hora de comer, a fuligem do carvão caiu muito no prato. Então, isso é o carbono lá do carbonara. Pelo menos é o que conta, né? Aí, se fosse uma receita normal, eu estaria aqui já finalizando. Mas eu quero colocar, eu estou colocando aqui 2 colheres de creme de leite UHT, que eu gosto que é o creme de leite de caixinha. Esse creme de leite, ele não tem soro, ele é pasteurizado 2 vezes. E eu vou acrescentar 6 colheres de requeijão, aquele requeijão mesmo que a gente compra no mercado, tá? Eu admiro as pessoas que fazem, que eu acho tudo muito lindo, mas eu não sei fazer isso, pelo menos não aprendi ainda, porque eu quero ter uma vaquinha aqui em casa. Quem sabe eu não venha com queijo também, né? Afinal, quem tem, por que não usar? Ó, essa massinha eu vou deixar quieta aqui. Já seria a hora de conferir o sal. Eu sou bem resistente para isso do sal, porque como tem os queijos e o próprio bacon, né? Eu acho que ele já dá um toque. Se precisar, eu coloco depois. Enquanto isso daqui fica aguardando, nós vamos voltar para a panela porque tem 2 pontos extremamente importantes. O bacon, ele ir muito devagar e a gente misturar o macarrão cozido ao dente, super quente, sem escorrer. Esse é um dos grandes traquejos e sacadas que é desse molho carbonara. Pão italiano, eu dei uma dourada dele. Uma pequena, ligeira douradinha, ó, tá aqui. E nós passamos um dente de alho. Sabe aquela prévia da brusqueta? Mas eu vou ficar só até aqui. Você vai ver na montagem final eu aparecer com esse pão de novo. Por quê? Porque eu gosto de ter, eu acho que ele é legal para ele acompanhar. É uma sugestão, é um incremento para esse carbonara que a gente está fazendo. Então, vou deixar o pão aqui e na hora da montagem do prato você vai ver ele voltar. Olha, o bacon, ele tem que ir bem devagarinho para ele soltar a gordurinha dele e ele não ficar duro, não ficar seco. Quando você tem mais carne do que gordura, às vezes ele não solta a gordura que você precisa para integrar todos os finalmente aí do carbonara. Então, se necessário, não tiver a gordura que você precisa, você coloca um pouquinho de um bom azeite. Esse prato, ele é o tipo de receita que vale a pena investir em bons ingredientes. Você pode não ter o queijo pecorino, que é um dos queijos que ele é bem custoso, ele é caro. Mas assim, escolha um parmesão bacana. Aqui em casa a gente sempre rala o parmesão para tudo, para servir, para compor o prato. Eu acho mais interessante, eu acabo ralando ele na hora da produção e ele fica super bom. Eu gosto do macarrão grano duro. E realmente eu deixo ele bem al dente. E o macarrão, como ele tem assim 5, 7 minutinhos para cozinhar, ou se vocês aqui, você pode fazer com qualquer tipo de macarrão. Pode fazer com fizule, pode fazer com qualquer tipo. Eu vou fazer com espaguete, que eu acho que ele dá super certo. E quando chegar no ponto aqui do bacon, tá quase no pontinho ideal, aí eu invisto em mais 5 minutinhos no macarrão, porque de um você tira para o outro. Tá? E aí vem uma dica final que é das mais importantes para a produção desse prato. Etapa final, o momento mais importante do molho carbonara, que é você juntar o macarrão com o bacon e a própria mistura para o molho.
Se você não fizer isso de uma maneira assim bem sequencial e numa temperatura ideal, você pode cozinhar os ovos, ele fica meio parecendo que nem uma coalhada, que não é o caso. Carbonara, o que vai cozinhar esse molho que a gente preparou é o seguinte: primeiro, então, o bacon, ele tá na panela desligada, nós estamos numa temperatura de mais ou menos 60 graus. Aqui, este bacon gerou uma gordura que me atende o que eu quero fazer, que é em torno de uma colher de sopa bem cheia. Se o seu bacon não gerou essa gordura, você acrescenta. Olha só o detalhe, o macarrão você tira muito quente e você coloca sem escorrer, ó. Inclusive, se você precisar, você vai dar a textura usando a água desse macarrão. Nessa água eu coloquei um pouquinho de sal, eu gosto de usar sal grosso nessa hora, só para não ficar sonso, mas ó, isso daqui é a grande dica. Esse macarrão é bem comum não dar certo de você esquentá-lo ou no micro-ondas ou na panela. Por quê? Porque ele começa com aquele efeito de estar meio talhando. Ó, mexi, a temperatura desse macarrão na panela morna, eu vou acrescentar a massa que eu preparei. Eu coloquei nessa massa um pouquinho de noz moscada para dar um toque, tá? Então vamos lá. Puxa, a gente aqui filma de um jeito que não contribui muito, precisava ter uma ajudante. Eu vou virar. E ele aqui tem que ser misturado. Mexe bem, eu já perdi um time da mexida aqui pela posição que eu estou. E é aqui, ó, é aqui que ele vai cozinhar. Se ele perder, baixar a temperatura, a gente aquece mais um pouquinho. Como eu gosto de colocar o requeijão e o creme de leite, ele já está bastante cremoso. Isso aqui é uma delícia, gente. Muito cremoso. Ó, amarelinho assim, porque vocês se lembrem que o meu ovo é ovo caipira, senão pode não ficar tão amarelinho. Se você não tem esse caldo, você pode vir aqui, pegar a água. É assim, agora daqui já vai pro prato. Eu só vou experimentar se ele tá bom de sal, porque até agora eu não coloquei sal. Não se preocupe, não vai ficar com gosto de ovo não cozido, porque a temperatura chega. Se você quiser, você pode ligar o fogo no mínimo, até para você esquentar. Começou a servir, o pessoal vai repetir, você pode esquentar. Essa medida que eu fiz foram 200 gramas de massa seca de macarrão. Isso a gente calcula mais ou menos para 2 a 3 pessoas, conforme o quanto a pessoa come. Se você vai fazer uma maior quantidade, você também vai colocar mais bacon, mais ovo, mais tudo. Eu fiz uma medida para 2 pessoas. E na hora de finalizar, eu vou colocar um bom parmesão ralado por cima e vou colocar a salsinha. Então vamos lá que a gente já vai no prato para experimentar. Não dá para comentar sobre esse molho à carbonara, esse macarrão especial, seguido do pãozinho italiano passado no alho. Isso daqui, gente, é só experimentar e sentir. Invista na cozinha, vai. Você faz algumas coisas que vai ser super elogiada. Convide gente, vem comer, vale super a pena. Enquanto isso, lembre de se inscrever no canal, de curtir, e eu vou parar de falar porque eu tô morrendo de vontade.